A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e Direito na DNFM. Este é o último programa desta temporada antes de entrarmos de férias. Connosco estão Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Bem-vindos, espero que estejam todos de boa saúde. Que ainda temos de colocar, temos de colocar sempre ainda esta frase, é sempre bom, mas isto com o tempo que vivemos. Ora, vamos começar com as notas de abertura. Primeiro o Ricardo Freixal. Bem-vindo, Ricardo, notas para a abertura do programa de hoje. Boa tarde, Luís Matias, boa tarde Alberto Anastácio, Alberto Magalhães, boa tarde aos nossos ouvintes também, espero que estejam todos bem também. O último programa desta série, deste ciclo que se fecha, o ciclo que vai fechar anual, não é? E é curioso que esta nossa experiência aqui da rádio proporciona-nos não só podermos, enfim, opinar e extravasar em voz alta aquilo que nos vai na alma, como também estreitar relações que, eventualmente, sei lá, eu antes desta minha experiência de rádio não conhecia, ou tinha muito pouca relação com o Alberto Magalhães e com o Bento Anastácio, embora tivesse a outro nível, mas tivemos um hiato de alguns anos em que praticamente não nos encontrávamos, não nos víamos. O Luís Matias, enfim, vamos sempre mantendo a nossa relação mais próxima, e isto proporciona-nos irmos para além do A Torto e a Direito, ou seja, há mais vida para além do A Torto e a Direito. E hoje, imaginem, fomos almoçar numa freguesia rural, fomos almoçar a Nossa Senhora de Macedo. Nossa Senhora de Macedo é um local que me é muito simpático, me é muito familiar. Eu tenho muitas raízes rurais espalhadas por essas freguesias, e toco nisto. Almoçámos muito bem. É Macedo almoça-se, a Nossa Senhora de Macedo almoça-se muito bem, come-se muito bem. E eu toco nisto porquê? Porque há muito mais vida no concelho para além da cidade. E estamos num período ativo de quase de campanha de início, ou de pré-campanha eleitoral para as autarquias, e quando abordamos aqui, quando analisamos aqui as intervenções dos candidatos, quase que, enfim, toca um pouco, porque parece bem tocar um pouco nas freguesias rurais, mas de facto, como se as freguesias rurais não fosse um todo em volta da cidade. Eu relevo muito a todos os níveis, a nível da ocupação do território, o contributo, a sustentabilidade de vida nas freguesias rurais é fundamental para a sustentabilidade do território, para o ordenamento, para a vida das pessoas, e portanto as freguesias rurais fazem parte de um todo do concelho, e portanto que os candidatos e que aqueles interventores da política mais ativa ao nível autárquico não olhem só para a cidade naturalmente que temos que olhar para ela, mas as freguesias rurais são um todo, são uma parte muito grande de um todo, e são muito importantes na vida das pessoas. E portanto esta nossa ida a Nossa Senhora de Macedo remeteu-me para isto, e remete-me ao longo do ano, e que não se fale só dos problemas, quer da cidade, quer das freguesias rurais, quer do ambiente, enfim, não se fala só disso quando há eleições. A vida não para, não há hiatos na vida, não há hiatos também nas freguesias rurais, e era muito bom que todas as candidaturas pudessem, para todas as freguesias rurais, naturalmente, fazer candidatos e olhar para elas de uma forma como olham para a cidade, mas infelizmente, por razões várias, não o fazem. E portanto aqui o meu alerta para isso, e o expressar da forma de bem como me sinto na ruralidade do concelho de Évora. Assim começamos esta Torto e Direito com a nota do Ricardo Freixal. Passamos ao Bento Anastácio. Bem-vindo, Bento. Alberto Magalhães, correto. Vamos lá às notas de abertura do programa de hoje. Nada de ultrapassar. É do Bento estar aqui tão próximo. Não, pois é disso. Hoje vim à rádio, pá. Ou então foste tu que deste 2 ou 3 voltas sobre ti próprio e ficaste desorientado.
Ora bem, hoje tenho várias notas de abertura, mas são telegráficas praticamente, prometo. Primeira nota, o Conselho Superior de Magistratura acabou de castigar 2 ex-presidentes do Tribunal de Relação de Lisboa, Vaz das Neves e Orlando Ribeiro, por distribuição fraudulenta de processos, estão suspensos sem vencimento. Ainda não foram julgados no tribunal, mas a coisa não começa bem para eles. Segunda nota, a Diretora-Geral de Saúde está em isolamento profilático. Prova do seu próprio veneno e parece gostar. Esteve infectada, onde criou com certeza anticorpos, fez a vacinação completa, mas como teve um contacto de alto risco, não sei como, se ela usa a distância, se ela usa a distância física, que recomenda aos outros, se ela usa máscara, se ela lava as mãos, porque é que o contacto foi de alto risco? O que é certo é que está em casa em isolamento profilático para dar o exemplo, o bom exemplo de que é importantíssimo tomar a vacinação. Este é um exemplo para os jovens. É importantíssimo tomar a vacinação, porque com ou sem vacinação, se tivermos um contacto de alto risco, vamos para casa. Terceira nota. Armando Vara, Santos Ferreira e Vítor Fernandes transitaram da Caixa Geral de Depósitos para o BCP. Depois disso, o Vítor Fernandes foi indigitado para... não, ainda passou pelo novo banco, e depois disso foi indigitado para presidente do Banco de Fomento, o que é uma coisa absolutamente inacreditável, porque nós sabemos mais ou menos, que as coisas que se passaram com este Armando Vara e Santos Ferreira não foram grandemente lisas. Não foram suficientemente lisas para o gosto dos portugueses. E, curiosamente, Vítor Fernandes diz que não tem nada a ver com o presidente do Benfica, que ele, aliás, era gestor de conta dele, estava encarregado das dívidas dele, mas o forte dele era na informática e no marketing, e eu gostava de saber como é que um informático ou um administrador que está encarregado da informática e do marketing num banco, depois passa para chairman ou CEO do Banco de Fomento que vai gerir a bazuca. É interessantíssimo. Por último, para internacionalizar a coisa, gostei de ver o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a dizer que os manifestantes que gritam por liberdade e pão são pagos pela CIA para gritarem por liberdade e pão. Realmente, só mesmo pagos e bem pagos, aqueles iam, num país livre como Cuba, iam gritar por liberdade. E num país rico como Cuba, iam gritar por pão. Do Alberto Magalhães passamos para o Bento Anastácio. Bento, bem-vindo então para esta Torta e Direito. Notas para a abertura deste último programa da temporada? Boa tarde a todos os que aqui estão e a quem nos ouve. Eu ia começar aqui por duas coisas que os meus colegas de conversa disseram, e uma tem a ver com a nota do Ricardo. Isto não é aqui responder às notas, mas vem a talho foi-se, até porque eu tinha uma muito pequenina, que tem a ver com as freguesias rurais e as candidaturas. Has de ver, Ricardo, e os nossos ouvintes, que há quem não apresente candidaturas a não ser à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal e ao Centro Histórico e às duas freguesias urbanas. Portanto, nem sequer em termos de candidatura as freguesias rurais contam, quanto mais em termos de programa. Mas ficaremos ali. Olha, Alberto, numa ditadura como a de Cuba, as pessoas podem ir dizer o que quiserem para a rua. Numa democracia como a Colômbia, estão a ser mortas todos os dias, mas sobre isso não se fala. Bem, sabes que não é assim. As pessoas não podem dizer o que querem, levaram pancada de três em pipa. Olha agora. Sobre o sítio como noutro. Sobre os regimes políticos poderemos falar noutra ocasião, para deixar terminar o Bento. Há ditaduras de várias coisas, e umas não desculpam as outras. Umas ditaduras não desculpam as outras. Mas pronto, a liberdade tem um preço. Eu ia fazer aqui uma coisa
que é absolutamente rara, mas eu vou dizer bem dos nossos deputados. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que levou a que muitas das questões que se levantam à volta do novo banco começa agora a dar os seus efeitos. Foi o comendador, agora foi o presidente, e isto está-se a começar a notar que acaba-se a impunidade. Antigamente os presidentes do Benfica tinham que acabar o mandato, depois é que eram presos. Agora as coisas... Um passo à frente. Agora as coisas foram assim. Mas isto só prova que nós temos de facto gente boa no Parlamento, que se juntasse, como aconteceu nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, para trabalhar em conjunto para apresentar resultados, a coisa até se dava. O que acontece é que a maior parte das vezes, em vez de quem é o órgão principal de poder, quem legisla, quem faz a lei, quem faz essas coisas, sabe fazê-las. O que me deixa indignado, porque grande parte das vezes fazem mal. Ou seja, não fazem mal, não fazem más leis, não deixam buracos nas leis, etc., etc., por não as saberem fazer. E isso, para mim, é grave. E lá estava eu a começar a querer dizer bem e já me estou a esticar ao outro lado. Porque isso deixa-me indignado, porque eu cheguei à conclusão que nós temos bons deputados, temos deputados capazes de fazer um excelente trabalho e é só quando querem. A maior parte do tempo andam para ali a fazer não se sabe bem o quê, em vez de cumprirem o papel para que foram eleitos. Eles foram eleitos para fazer o seu trabalho bem feito. Se não soubessem, era como o outro. Mas sabem. E provaram há pouco, na Comissão Parlamentar de Inquérito, à volta do BES e do Novo Banco, etc., etc., que sabem fazer as coisas, que são pessoas competentes, sabem olhar para papéis, sabem ver onde é que estão as malandrices por ali, e depois, quando toca a fazer leis, deixam buracos para que isto aconteça. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate muito a bota com a perdigota. E aqui fica a minha última nota deste ciclo de programas. Foram notas esticadas nesta abertura de programa. Luís Matias, antes ainda, Ben, eu não queria que o Bento estivesse aqui a apresentar o problema como o copo meio cheio e eu agora fosse contradizer e o apresentasse meio vazio. Eventualmente pode ser notável a existência das comissões de inquérito, mas eu não sei, neste caso concreto, se haverá muita relação entre o trabalho das comissões de inquérito e o resultado a que estamos a assistir agora com o caso Braga. O Ministério Público usou como suporte, Ricardo. Com o caso do Vieiro. É que, repare, as audições foram feitas há, 3 semanas, um mês e não haveria tempo para investigar. Não, estou a dizer, o trabalho de Sapa foi feito antes e foi a não ser que, bom, vamos lá aqui tocar nisto, não é escandaloso isto existir e nós não tocarmos nisto sequer. E a gente ter aqui os documentos e não este era o copo meio vazio. Muito bem. Das notas de abertura que já vão longas, vamos entrar no tempo de agenda. Hoje falamos sobre e comentamos a entrevista de Florbela Fernandes, candidata do movimento da coligação Cuidar de Évora, coligação dos partidos Nós, Cidadãos e RIR, que deu aqui à DNFM. Começo pelo Ricardo Freixal. Comentários a esta entrevista, a esta candidata, à semelhança do que fizemos nos programas anteriores. Com todo o respeito, Luís Matias e os nossos ouvintes, e a senhora candidata também, mais do mesmo em versão diferente. Ou seja, continuei. Esta candidatura não surge assim tão como dever de cidadania como a candidata parece querer fazer crer. Ou seja, não nos atiram areia para os olhos, porque todos nós sabemos que neste sistema e na atual conjuntura de sistema político, estes grupos e estes movimentos surgem objetivamente para promover uma candidatura. E neste caso concreto, quase que personificada, porque a candidata é pouco hábil ou foi pouco na forma de expressão, porque foge sistematicamente para o eu. Eu.
Eu gosto muito pouco de falar na primeira pessoa. Não uso como clichê o nós, mas tenho um respeito muito grande pelos meus pares e não gosto que um candidato sistematicamente esteja a referir ao eu, ponto final, utiliza uma vez ou outra o ponto final, isto é assim, não é assim, nem é ponto final, nem é eu, temos que ser todas. E depois, antes de fazer qualquer tipo de proposta concreta, começa a fazer críticas objetivas e pontuais às anteriores presidências, o que eu acho também de muito mau tom. E de uma forma parece que ele ia a resolver a atirar para tudo o que lhe é lançado, ou seja, parava com a cultura que gastou nos últimos 2 anos 1.600.000 e resolveu o problema da estrada dos canaviais, que pode ser notável, mas que não diz nada do ponto de vista do que é a estratégia da cidade e do concelho. E depois poupava mais não sei quantos mil euros no fotógrafo que fez o Vamos à Rua e comprava mais de uma varredora elétrica. E o problema da cidade e do concelho não se resolve assim. Tem que se resolver com estratégias concretas, globais, e não com questões pontuais. Utiliza uma linguagem entre o naif e o manhoso, que eu não gostei muito, de facto, e de concreto não me... Ou seja, a candidatura não me parece que aporte qualquer coisa de novo, muito menos de independente, porque o passado, a forma e a expressão não têm nada de independente de propósitos e de objetivos personificados, talvez, e portanto, não sei, acho que Évora que não vai beneficiar muito com esta questão. É claro que depois diz que, sim, vamos colocar isto à discussão, depois... ingenuamente, não ingenuamente, claro, indigna-se com o facto de não serem conhecidas os pilares fundamentais da candidatura de Évora à capital europeia da cultura, como se isso fosse para conhecer assim do pé para a mão, não é? Não é isso, há de ter o seu timing estrategicamente para ser conhecido, e depois põe-se contra um na manga e diz, e tal, ainda não vou dizer muito bem aquilo que quero, porque senão as outras candidaturas ficam a saber. Ora, bom, nossa, quer dizer, não é? Oh, Luís Matias, por agora chega, não é? Por agora chega. Alberto Magalhães, que análise faz esta entrevista da Florbela Fernandes aqui à DNFM, candidata do Nós Rir? O Ricardo está a ser muito injusto. Por 2 ou 3 motivos. Primeiro, não vejo motivo nenhum para não dizer que é uma candidatura independente. Os partidos que a promovem não têm representação nas listas, as listas, portanto, são compostas por pessoas independentes dos partidos e, portanto, têm todo o direito de se apresentar como um movimento de cidadãos independentes. Embora a gente saiba que a Florbela Fernandes terá sido a alma do projeto. Mas isso quer dizer isso. Se ela tem a ambição de ser Presidente da Câmara, não vejo motivo nenhum para ser castigada por ter arranjado um movimento de cidadãos independentes que a apoiem e que a sigam. Façam dela a candidata. Aliás, a candidatura não tem só a Florbela, com certeza que há de ter listas com bastante mais pessoas. Por outro lado, em comparação com as outras entrevistas, eu não achei nada a linguagem manhosa. O que eu achei é que foi a candidata até agora, foi a candidata que conseguiu melhor resistir ao questionário do Faustino, do José Faustino, e conseguiu ser assertiva e falar. Isto é, articular algumas coisas sem ser constantemente interrompida, o que a beneficiou, penso eu, do ponto de vista dos ouvintes. Em relação ao fundo da questão, isto é, às propostas, aí concordo, aí já acho que o Ricardo não foi demasiado castigador,
porque também acho que, em relação às propostas, continuamos, como nas outras candidaturas anteriores, a não ter propostas concretas. Eu percebo que ainda é cedo. E eu fiz esta crítica a semana passada às outras candidaturas e agora estou a fazê-la também à candidatura do Cuidar de Évora. Eu percebo que ainda é cedo e que as candidaturas querem guardar trunfos para mais perto da campanha eleitoral ou mesmo para a campanha eleitoral e não queiram ser copiadas, ter ideias que depois os outros vão copiar. O argumento da Flor Bela pareceu-me verídico, isto é, se um movimento de cidadãos que não tem a mesma capacidade de expandir cartazes e folhetos que os partidos têm pela cidade, arrisca-se a se divulgar as suas ideias numa entrevista na Rádio Diana, por exemplo, arrisca-se que essas ideias depois sejam copiadas por outras candidaturas. Mas as outras candidaturas também devem ter o mesmo problema, não quiseram apresentar aqui os trunfos que têm. Portanto, estas entrevistas, digamos, ficaram pela rama, ficaram para a gente simpatizar mais ou menos com um dos cabeças de lista ou um dos candidatos a presidente da Câmara, mas dos programas propriamente ainda temos muito pouco. Vamos ter que esperar pelos debates. Espero que haja debates eleitorais. Vamos ter que esperar pelos debates. Exato. Alberto Magalhães, a questão dos trunfos, e advém com certeza a minha análise de eu não ser jogador de cartas e, portanto, não sei bem quando é que se joga os trunfos. Vamos lá ver quando é que se jogam os trunfos, Bento Anastácio. Analisa esta entrevista, comentário que é para fazer. Eu acho que Ricardo, esta candidatura... Deixa-me só responder ao Ricardo rapidamente. Ricardo, você não pode crer que a gente tenha também políticos tão ingênuos que deem os trunfos todos aos adversários. Quer dizer, isso também seria ingenuidade a mais para alguém que quer dirigir, não, o que eu acho, Alberto Magalhães, o que eu acho, Alberto Magalhães, é que os trunfos, em última análise do jogo, deviam derivar, deviam ser sempre a beneficiar a cidade. A cidade. Vamos ao comentário de Bento Anastácio a esta entrevista. Do jogo que a cidade beneficiasse. Bento, que análise e comentário tem para fazer à entrevista da candidata do Cuidar de Évora aqui à DNFM? Ora, eu não sei por onde lhe começar. Porque eu também tenho dificuldades em analisar candidaturas coletivas com muitos eus. E já não é só aqui. No manifesto ou na declaração de candidatura da Flor Bela ao movimento Cuidar do Ego, ao movimento Cuidar de Évora, consegue dizer, entre outras coisas, que é a única pessoa com condições de ser presidente da Câmara em Évora. Eu gosto de pessoas com um ego forte. E quando as pessoas se candidatam a lugares públicos, como o de Presidente da Câmara, porque eu acho que o cargo, para ser Presidente de Câmara, tem que se querer muito ser Presidente de Câmara e tem que se querer muito fazer alguma coisa pelo sítio a que se candidata e, normalmente, candidata-se ao sítio onde se está, onde se vive, não é ao concelho ao lado. Isto serve para os dois profissionais de Presidente de Câmara, e Presidente de Câmara não deve ser um lugar profissional. Eu nestas alturas lembro-me sempre do Sérgio Ribeiro, quando era apresentado como deputado europeu, e ele dizia que não era deputado europeu, estava deputado europeu. E eu acho que as pessoas devem querer estar presidentes de Câmara. Mas isto é a única vantagem que eu acho que tem a Flor Bela em relação às outras candidaturas, é que ela de facto quer muito ser presidente de Câmara. E eu acho que isso é uma vantagem que as pessoas têm, porque não é da forma mais simples de se ver, é com alguma arrogância, com muito ego levantado, etc. Mas, de facto, há uma coisa que se vê, é que não está a fazer frete. Não veio fazer
frete, nem veio fazer outra coisa para Évora, veio ser candidata à presidência da Câmara porque quer ser e acha que pode fazer alguma coisa pela cidade. Daí achar que é a única pessoa com condições para ser presidente da Câmara, presunção e água benta, cada um toma a que quer. Em relação às ideias, não traz ideias absolutamente nenhumas novas. E isto, de se chamar movimento independente, vamos lá ver uma coisa. O ser-se independente não é a mesma coisa do não se ter partido. Existem outras nuances para isso. Eu acho que é uma candidatura partidária, uma coligação de 2 partidos, que são utilizados para que não se tenha que se dar ao coirão, desculpem-me a expressão, e ir para a rua recolher assinaturas. E ter as listas prontas... Isto porque o movimento surge, embora com 4 meses de antecedência, mas surge muito em cima, não é? Ou seja, isto pressupunha um trabalho de muito mais tempo. Os movimentos de cidadãos e trabalho... Para concluir então, Bento, sim. E são preparados, ou então são sequências. E não venham dizer que é por causa da pandemia, porque ali no Redondo há 2 e foram para a rua recolher assinaturas porque as pessoas tinham as listas prontas, porque os partidos podem encontrar ali umas pessoas quaisquer, venham elas de onde vierem, e até à véspera, até 2 dias depois de entregar a lista, completá-las. Os movimentos de cidadão não, e aí estão em desvantagem, porque só podem ser aqueles que estão na lista quando as pessoas recolhem assinaturas. Um dos erros que tem a nossa lei, apesar de não ter sido tomado. Depois, em termos de ideias práticas para a cidade, nada. Essa de eu agora não digo que é para depois os meninos não copiarem no trabalho, não pega, santa paciência, porque se há altura em que as pessoas estão predispostas para ouvir o que quer que seja, é agora. Eu sei por mim, que sou um cidadão como os outros, que a partir do momento em que começa a campanha eleitoral a gente desliga e não está para os aturar. Com encherem-nos de papéis e de demagogias e de não sei o quê. Portanto, quando começa a campanha eleitoral, já mais de 90% das pessoas decidiram como é que vão votar. Ou se vão votar. Portanto, se querem que as propostas sejam ouvidas, é agora que as pessoas estão predispostas a escutar alguma coisa de novo. E a formar a sua decisão de voto em função de coisas novas. No meu caso, não havendo coisas novas, vou voltar a fazer bonequinhos nos boletins de voto. Portanto, para me convencerem a mim e a quem não está na disposição de ir votar em nenhuma destas candidaturas, é a altura de nos trazerem propostas que nos façam mudar de ideias. Não é depois, porque depois a gente já desligou, já não liga a coisa nenhuma. Portanto, muito bem, Bento. Ficamos por aqui, já foram 2 minutos longos. Bastante longos. Vamos ao tema central do programa de hoje. Claro que é o que marca a atualidade nos últimos dias. A detenção de Luís Filipe Vieira e também do seu filho, Tiago Vieira, Bruno Macedo, agente de futebol, e do empresário José António dos Santos, no âmbito de uma investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades. Investigação feita, os suspeitos foram detidos, 3 dias depois foram ouvidos no tribunal, mais uma vez com grande conhecimento público de tudo o que ia acontecendo, um processo que é dirigido pelo procurador Rosário Teixeira e pelo juiz Carlos Alexandre e também pela direção da unidade de grandes contribuintes da autoridade tributária. Começamos pelo Ricardo Freixal. Esta para si foi uma surpresa, esta ação, ou não? Como é que comenta? Luís Matias, no atual enquadramento político, social deste país, já parece que nada constitui surpresa, infelizmente. Não conheço os contornos essenciais, o núcleo de onde resulta todo este chorrilho, desta quantidade de irregularidades e de lesa pátria, de lesa erário público, de lesa sociedades, neste caso a Sociedade Anónima do Benfica, mas enquanto cidadão, e o Luís Matias falou há pouco
que estava envolvido também a unidade fiscal dos grandes contribuintes. Eu diria que a unidade fiscal que devia estar envolvida era de grandes beneficiários, não era de grandes contribuintes, porque de facto esta rapaziada é toda, são grandes beneficiários de tudo isto. E nas últimas semanas, porque aqui nesta comunidade, nesta sociedade, os cidadãos deviam ser distribuídos, classificados em dois grandes grupos. Os contribuintes, que são aqueles que pagam, que recebem, que para o pagamento do IRS, do IRC, que está aí à porta, enfim, essa coisa toda, e depois há os beneficiários, não é? Quer dizer, eu faz-me impressão, quer dizer, confrange-me. Eu estou a levar isto num tom um pouco irónico, porque para que me iniba de me esticar muito aqui na rádio e ponha aqui em causa a Rádio Diana com os meus comentários, não é? Mas o que me admira ainda é como é que existem recursos para toda esta quantidade de irregularidades onde se fala às centenas, aos milhares de milhões. Isto é que a mim me faz... E como é que é possível... Como é que é possível, em pleno século XXI, numa sociedade dita democrática, com reguladores, que existam indivíduos à margem da lei por tudo isto? E como nós os contribuintes, os cidadãos normais, vulgares, que temos as obrigações de mais ou menor valor de natureza fiscal, de natureza financeira, que temos que as cumprir, porque se não forem cumpridas vão-nos aos fagodes, vão-nos à televisão, penhoram-nos a casa, fazem-nos 30 por uma linha. E como é que estes indivíduos que têm problemas de centenas de milhões, há mais de 10 anos não pagam um cêntimo, ou nunca pagaram? Como é que é possível, não é? E uns até são comendadores. E outros têm o primeiro-ministro na Comissão de Honra e mais o candidato à Câmara de Lisboa na Comissão de Honra. Isto é tudo uma coisa que eu cá sei. Isto é tudo uma desonra. E, portanto, olha, Luís Matias, eu, quer dizer, sem entrar, porque também não conheço os pormenores da coisa, acho isto tudo muito mau. E depois outra coisa muito má também é não haver quem se aperceba de que se lança mão de tudo para tentar branquear as situações. Neste caso é o futebol. O futebol que é uma coisa... Eu sou hipersensível ao futebol desportivo, adoro. E o futebol também, em particular, adoro futebol. E, quer dizer, isto tem tudo menos de desporto, tem tudo menos de bola, vale tudo. Eu só peço que um dia, se o meu Sporting for prejudicado na sua SAD, que a justiça também atue e prenda quem lesa, o meu Sporting lesa as sociedades, o património, o erário público, tudo isto. E muito à boa maneira alentejana, como dizia uma figura pública muito, muito popular na cidade, que era o senhor Mabicho, dizia: só trabalha quem não sabe fazer mais nada. E pronto, fico por aqui, por já, não é? Alberto Magalhães, o Ricardo deixou aqui um ponto que parece também interessante de pegar nesta história, que é com a existência de tanta regulação, tantas atividades reguladas, como é possível haver suspeitas destas, detenções e casos como este? Olha, posso começar por aí. Eu acho que o Público de hoje, na última página, traz uma crónica daquele rapaz que também aparece no Governo Sombra. Como é que ele se chama? Ajuda-me. É um tipo... Porto Alegre, sim. Porto Alegre. É um Miguel Sousa... José Miguel Tavares. João Miguel Tavares. Não é José, mas é João Miguel. João Miguel Tavares. Assim é que é. No João Miguel Tavares faz hoje uma crónica exatamente sobre isso. Ele diz que é um problema de regime e respondem-lhe que o regime em Portugal é o regime democrático, e ele responde a essa objeção que é um regime democrático, mas pouco aprimorado ou ainda com muitos defeitos, visto que a democracia não se limita a ser o governo da maioria, porque a maioria tem que estar sujeita às leis, tem que estar sujeita aos direitos das minorias, tem que estar sujeita aos contrapesos e coisas. E em Portugal, contrapesos há poucos, não é? As leis são feitas por advogados, muitas vezes que trabalham em escritórios que são especialistas em fazer leis com vírgulas no sítio em que
dá mais jeito para depois os mesmos advogados poderem explorar a fraqueza da lei, etc, etc, etc. Isto já sou eu a falar, já não é o João Miguel Tavares. Agora, eu queria dizer, a previsibilidade disto, desta detenção do Vieira, do Benfica, é grande. Eu lembro-me que a semana passada o Ricardo Freixal queria falar 2 vezes, teve umas bocas uns à partes da conversa em que falou do Benfica. Eu penso que ele já estava a prever. Não. Ele tem informação. Era mesmo só ironia. Já estava a prever que isto era mesmo só ironia, não. Eu acho que foi uma premonição, então. Estava-se mesmo a ver. O seu instinto, sem você saber, o seu instinto já lhe estava a dizer que ia acontecer alguma coisa no Benfica esta semana. A previsibilidade é óbvia, não é? Depois daquilo que se ouviu na comissão de inquérito, depois daquilo que se leu nos jornais. Curiosamente, nos jornais desportivos é onde se lê menos estes escândalos, não é? Talvez porque os jornais desportivos dependam do mundo do futebol, em demasia, e dos clubes. Não sei. Não, é que esta parte ainda não está Basta ver a primeira página da bola no dia a seguir. A justiça não está a tocar ainda na parte esportiva, não chegou lá ainda. Pois, está-se a entreter só com os jornais desportivos também não tratam muito bem destes escândalos dos clubes. Eu queria dizer, mas claro que quer dizer, é sempre o mesmo espetáculo, não é? Isto, o juiz Carlos Alexandre e o procurador Rosário Teixeira gostam deste espetáculo. Chega um dia, de surpresa, detêm uma série de gente, depois depois de deter as pessoas, fazem buscas, procuram provas, com a desculpa de que eles estão presos, que é para não destruírem provas. Quer dizer, eles sabem que estão a ser investigados há anos. Se tiveram de destruir provas, já as destruíram com certeza. Ou então são parvos, não é? Se não sabiam que ia chegar o dia deles, são um bocado... Não merecem não ter que trabalhar, como diria o Ricardo. Depois, a sucessão no Benfica também é um problema, não é? A sucessão no Benfica é um problema porque eu percebi que há um drama tipo Júlio César, o advogado do Vieira comunicou-lhe que o Rui Costa tinha tomado o poder no Benfica. Isto é uma das versões que eu já li. E ele respondeu, fizeram isso, ou talvez fizeram-me isso, até. E também tu, meu filho Rui, como diria o Júlio César, também tu, meu filho Rui, me atravessaste pelas costas. Há outra versão, que foi o Luís Filipe Vieira que disse para o Rui Costa se apresentar como presidente para a direção não ter que se demitir e não irem para eleições, porque se vai para eleições e ganha outra malta, estão todos lixados. Começam-se a destapar uma série de coisas. Há as duas versões, já ouvi as duas versões. Podemos opinar sobre o que é que pode acontecer nesse plano desportivo, mas ia sugerir que escutássemos o Bento sobre este assunto. Bento Anastácio, que comentário fazes a estas detenções e estas investigações que estão a decorrer? O Alberto deixou aqui também esse ponto que já foi abordado noutros casos, da tal detenção para depois fazer buscas e ir investigar... que parece ser um método utilizado pelo menos por alguns elementos do Ministério Público e deste Departamento de Investigação e Ação Penal. Eu acho que esta dupla de juiz e procurador tem a apetência pelo show-off, pelo espalhafato, por estas coisas, e que se coaduna muito pouco com o exercício da justiça, que normalmente, e nós estávamos habituados a isso, ser discreto, eficiente
e sem necessidade destas coisas. Eu fazendo zapping naquela altura, porque apanhei a porta-voz oficiosa, digamos assim, desta dupla, que é a jornalista Cabrita, a dizer, não, mas nas escutas eles não sei o quê. Ora bem, o que nós temos é mais a segunda versão do caso do ex-primeiro-ministro Sócrates. Independentemente da gente não gostar das pessoas, eu tenho, causa-me comichão este tipo de vigaristas. O crime de colarinho branco para mim é uma coisa insuportável, mas inclusive esta gente tem direitos. Tem o direito ao bom nome, bom nome. Bem, tem que fazer por ele, não é? Tem que fazer por ele. Tem direito à presunção de inocência. Tem uma quantidade de direitos que são os direitos fundamentais que existem numa democracia. E nós temos que, às vezes, esquecemos que vivemos em democracia e que o facto desta gente de abandalhar os princípios da democracia, de subvertê-los, etc., etc., nós não podemos descer ao mesmo nível deles e não lhes dar todos os direitos que a democracia tem. E isso, para mim, é o fundamental nestas questões, até o Sócrates, até o Vara, até o presidente do Benfica têm direitos. E eu acho que o juiz Carlos Alexandre violou os direitos dessas pessoas. Se não era para os manterem em prisão preventiva, não havia necessidade nenhuma de todo este show. Se eles não vão fugir, mandava-lhes uma carta e dizer no dia 45 às 33 horas, faça favor de se apresentar aqui. Não se apresentou, vai preso. Bento, porque, como tu dizias há bocado, desculpa lá, só acabaste de raciocínio, como tu dizias há bocado, se eles fossem para distribuir os papéis, já os tinham destruído. Claro. Se fosse para fugir, tem muito dinheiro lá fora, era só ter passado a fronteira. Eu acho que isto é mais show do que o exercício da justiça. E nós temos que acreditar que a justiça é de facto célere e é justa e que não há cá números destes. O Zé da esquina tem o direito de ser tratado com a mesma dignidade em tribunal que o comendador qualquer coisa. Mas o comendador também tem direitos. Mas desculpa lá, Alberto, o que estavas a dizer. Não, é só para completar o que tu estavas a dizer. Nem era mandar-lhes uma carta. Era ir fazer buscas à casa deles, de surpresa, e no ato apresentar-lhes uma intimação para se apresentarem na polícia ou no DIAP ou no CIAP. Se a investigação, se o processo é /18, portanto, é um processo que começou em 2018. Porque é que só agora é que há este estrelado de todo? Então não há fuga de informação. Toda a gente sabia que eles estavam a ser investigados. Então agora é que vão à procura dos papéis. Mas está tudo doido ou andam a gozar connosco? Olha, não é só de agora. Neste momento eu lembro, gozar com a gente. Vou lembrar aqui o processo Casa Pia, que foi há uma data de anos. E aquele sujeito que era ex-inspetor da Judiciária, que agora é escritor, que eu agora não me lembro do nome dele, mas que aparecia muito na televisão aqui há uns anos. O Moita Flores. O Moita Flores eu ouvi, na altura da prisão do Carlos Cruz, eu ouvi-o dizer assim: no meu tempo, a gente não prendia as pessoas e depois, uma semana depois, ia fazer buscas em casa dela, porque entretanto a mulher e os filhos podiam ter destruído as provas. Não, no meu tempo, primeiro fazia-se a busca de surpresa e depois então, se houvesse motivos, é que se prendia as pessoas. Exatamente. E depois explicou qual era a marosca. É que se tu fizeres a busca de surpresa, não encontras nada, estás lixado. Tu, que és o Ministério Público, estás lixado. Porque não encontraste provas, já não podes deter.
Mas se tu tiveres e depois fizeres as buscas, podes sempre dizer que, entretanto, a mulher e os filhos destruíram as provas. Exatamente. E lixas o réu, lixas o acusado, que não pode provar a sua inocência. Fica sem um meio de defesa. Isto é a vida. Ricardo, é manhosíssimo. Sobre os impactos no futebol, de forma rápida para concluir este tema, Ricardo Freixal, isto tem, neste caso do futebol, no caso concreto é do Benfica, isto terá... Que impactos terá para além da saída ser sportinguista, mas diga lá. Não, mas eu sou sportinguista, eu na brincadeira, nas minhas tertúlias digo, se o homem estava a usar o Benfica, então continua cá fora. Continua a acabar, continua a usar para acabar com o Benfica. Não, a questão não é essa, a questão é que naturalmente, qual é o impacto? Isto é um impacto, tem um impacto global geral, porque isto contribui para arrombar aquilo que é a prática desportiva, a verdade desportiva e as instituições no geral. E, portanto, oxalá que isto nunca se passe com o meu clube, mas que não se passe com clube nenhum. E, portanto, isto está muito mal. E o aproveitamento de nobres valores, de nobres práticas e de nobres finalidades de utilidade pública, inclusivamente para roubar ou para fazer aquilo que é menos lícito, é muito mau. E, portanto, isto é um impacto muito negativo. Alberto, partilhas desta visão que isto é um impacto muito negativo no futebol? Alberto, não é só no futebol, não é só no futebol, é no futebol e é na sociedade em geral e na política em geral, porque as pessoas vão culpar a democracia e esse é que é o problema, é que as pessoas vão culpar o regime democrático quando o problema é que o regime democrático não se consegue regenerar neste momento e a culpa é dos principais partidos que governam este país há uma data de anos. E os dois principais partidos não têm sabido ir regenerando o sistema de maneira a ele não cair nisto, que é uma pouca vergonha. Isto é uma pouca vergonha. O novo banco, agora, hoje um jornal da capital, como diria o Faustino, trazia a seguinte notícia. O novo banco sabia que a empresa de Vieira tinha património avultado e não o executou, vendendo as dívidas ao desbarato. Quer dizer, em vez de executar o património das empresas do Luís Filipe Vieira para pagar as dívidas dele, vendeu as dívidas como se fossem incobráveis, como se o Luís Filipe Vieira não tivesse património, mas pelos vistos, pela notícia de hoje do Público, sim, o Luís Vieira nas empresas tinha património. Mas para pagar ao novo banco estamos cá nós. Claro. Bento, e na tua análise à questão. Luís Matias, só uma parte aqui no que... Para passar ao Bento então, Ricardo. Para não perder aqui o pé do que disse o Alberto Magalhães. O problema, Alberto Magalhães, é que, de facto, o poder político há uma promiscuidade enorme entre os agentes da política e toda esta marosca. Isso não veja-se... Não há aqui razão nenhuma plausível no meio neste emaranhado todo para justificar a presença do Primeiro-Ministro e de outros políticos da cor, seja da cor aquela, seja de outra, nas comissões de honra dos clubes. Deixa-me ainda dizer só uma coisinha. Alberto, muito sintético. O Ricardo conclui, sim, diz Alberto, para passar ao Bento. Não, olha, agora passou-me. Tem que passar ao Bento. Bento Anastácio, impactos em termos desportivos, exatamente. Bem, há aqui antes de chegar aí, esta promiscuidade entre o espetáculo desportivo e a política vem de longe, e os negócios vêm de longe. O caos e a questão que está é no espetáculo desportivo. Deixamos o desporto sossegadinho no canto dele, porque isto não tem nada a ver com o desporto. Tem a ver com uma indústria poderosíssima do espetáculo desportivo. Entretenimento. Do entretenimento através do espetáculo desportivo. Eu não penso que vai acontecer em Portugal o que aconteceu em Itália, quando houve... confusões de dinheiros e de resultados e de não sei o quê, porque ninguém está a ver o Benfica na segunda divisão como aconteceu às Juventus. Portanto, pois, porque a investigação não chega ainda chegou aí. Externo desportivo, parou. Vamos lá ver. Mas porque senão havia de ser o Tilino das Carochas, porque
as pessoas não querem saber de eleições nem de governos, mas querem saber do Benfica e querem saber dessas coisas. Isto é, claro, e eu desta vez aqui estou mesmo a poder falar à vontadinha, porque no futebol continua por questões emocionais a ser adepto da Académica, e até nem não sou muito dos futebols, sou mais dos basquetes e dessas coisas. Mas esta promiscuidade que leva a que se mistura o espetáculo desportivo com a política e essas coisas todas, tinha que dar maus resultados. Porque nós vivemos numa altura em que toda a gente sabe para o que é que isto serve, para atordoar a malta, para ter a malta sossegadinha, vai à bola, grita, chama meia dúzia de nomes ao árbitro que apetecia chamar ao Presidente da República, e se a coisa tiver, nos países onde isto é mais bem organizado, os hooligans de um e do outro lado escolhem o sítio para irem andar à bufatada, escusam de ir andar à bufatada para o pé dos campos e incomodar as pessoas que vão ao espetáculo. Mas isto em termos do essencial, que é as bases do futebol profissional em Portugal, não vai mudar absolutamente nada. Deixa-me só, eu lembrei-me então, do para fechar, Alberto, duas coisinhas rápidas. Depois, quando nós criticamos o governo e os principais partidos, como eu ainda há bocadinho fiz, vem-me dizer que eu estou a fazer crescer os populismos de extrema-direita. Não sou eu, nem os que criticam isto. Não, são estas anormalidades democráticas é que vão fazer crescer a extrema-direita. Primeira coisa. Segunda coisa sobre a previsibilidade, para acabar, para fechar. A previsibilidade era muita, mas o Fernando Medina não conseguiu prever. Diz que não sabia de nada. Que entrou na comissão de honra do presidente do Benfica. E deu uma conferência de imprensa. Completamente. O António Costa ao menos ficou calado. Não disse nada. Agora o Fernando Medina veio dizer eu não sabia de nada. É conferência de imprensa. Ai, não sabia de nada. Pudera se soubesse. Queria dizer que isto é claro que se há quem dependa politicamente dos grandes clubes, são os candidatos às autarquias desse sítio. Ora bem, não há a possibilidade, só houve um caso que é a exceção, de quem afronta diretamente o clube grande da cidade poder ganhar eleições. Aconteceu com o Rui Rio. Mais ninguém. Vamos... portanto, eu não espero nada de novo nisto, até porque aquele mundo estranho do futebol vai continuar a viver na bolha do futebol e a sugar algum do erário público, e a malta cantando e rindo, e pronto. Bem, desejando de ir dar uma... Vamos às férias, exatamente. Muito bem, Bento. As férias estão a chegar, mas são também o tema do Ricardo Freixial nesta Torta e Direito. Para concluir o programa, estamos mesmo em reta final e muito pouco tempo para tratar. Nada, eu quero trazer um tema. As férias. Porque vamos entrar de férias. As férias, enfim, é algo que nos dá o direito a todos aqueles que trabalhamos, que nos ocupamos de ter algo mais do que um fim de semana, porque esse é etimologicamente o sentido das férias para os trabalhadores. Eu não queria ir para férias aqui em termos de programa, porque eu não passo férias já há muito tempo, ou seja, já conto um bocado das minhas férias, mas queria ir com a minha consciência tranquila. E ao Alberto Magalhães, que não se queira depreender que eu chamei manhosa a linguagem da senhora candidata Flor Bela, nem pouco mais ou menos. Mas foi. A linguagem foi manhosa. Agora está a estragar isto. Se alguém disser que eu disse aquilo que eu disse, eu não disse. Eu disse que a senhora candidata utilizou uma linguagem... Eu fico odioso, não te preocupes. Naif, que era foi a forma que ela tentou, personificando nela, levar a água ao seu moinho de uma forma ardilosa. Bom, férias.
Luís Matias, férias. Para mim, para mim as férias eram quando eram as férias grandes, quando eu jogava a bola, quando parava as aulas no dia 8 ou 9 de junho e depois começava outra vez no dia 5 de outubro. Isso é que eram as férias grandes, que dava para tudo e mais alguma coisa. No 7º ano, o meu amigo, professor, doutor Sayanda, o meu professor de matemática, disse-me assim, 7º ano, que era o então 12º, para quem não está familiarizado com esta terminologia, disse-me, para vocês agora que vão para a universidade, acabaram-se as férias. Bom, um pouco, eu fui para a universidade enquanto aluno, continuo na universidade agora enquanto docente e também quando aluno, estamos sempre aprendendo, mas há muito tempo que as férias para mim deixaram de ser aquela coisa de agarrar nas malas e na família e ir uns dias para longe desta coisa. Para mim as férias é o quê? Olha, é evadir-me destas questões, é evadir-me no tempo e às vezes evadir-me no espaço e outras vezes evadir-me no espaço e no tempo. Ou seja, não ter horas, não ter relógio, ir para onde eu quiser e me apetecer, fazer o que eu quiser e me apetecer dentro daquilo que são os parâmetros de uma vida normal, não faço coisas más, mal feitas. Portanto, e eu lá que toda a gente utilize este período de férias também para descansar, para recuperar naturalmente, mas também para fazer um pouco deste ponto de ordem nas suas vidas, ou seja, que se consigam evadir no tempo e no espaço e, sobretudo, das más ondas que nos rodeiam. E eu sei lá que as férias para mim sejam isso e que me permitam. Eu vou fazendo ao longo do ano também. Para mim as férias às vezes são muito curtas. Há mesmo só, nem chega a ser o fim de semana, é mesmo só um dia. É um dia em que eu não olho para o relógio, não olho vou para onde eu quiser. E portanto, se formos fazendo isto ao longo do tempo, somos capazes também de ganhar para o resto do tempo que nos sobra das férias, para sermos mais ativos, mais proativos, no meio desta sociedade que se pretende ser lá mais ativa, mais limpa também, e sobretudo que as férias sirvam para limpar. E boas férias ao Luís Matias, ao Alberto Magalhães, ao Bento e a todos os nossos ouvintes. Bem, obrigado desde já, Ricardo. Bem, o Ricardo fala aqui em limpeza, não é? O verão também é a época das limpezas do verão. Ainda há pouco tempo ouvi essa conversa. Férias, tempo de ausência do espaço e do tempo, Alberto. Olha, eu gostava de me ausentar no espaço e no tempo, mas nós este ano não nos conseguimos ausentar. O governo resolveu pôr uma regra um bocadinho tonta de que para se ir para um hotel é preciso fazer um teste ou para quem não tem certificado de vacinação. Eu, por acaso, tenho, mas não é isso. Eu não estou a falar em meu nome, estou a falar em nome da maior parte das pessoas que não têm esse certificado. E vocês já imaginaram o que é? Eu, por exemplo, o mês passado fui uma semana de férias e estive em 3 sítios. Numa semana estive em 3 sítios, em 3 hotéis. Em Alter do Chão, em Tomar e na Serra da Estrela. E almoçámos sempre fora. Vocês já repararam, se nós não tivéssemos certificado de vacinação e se fôssemos agora de férias, teríamos que fazer 3 testes em 3 hotéis e teríamos 10 testes em restaurantes. O dinheiro que o governo poupa, pondo o ónus da testagem e o preço a pagar nos clientes, nos restaurantes e nos hotéis é uma coisa estúpida. Essa medida levou ainda a que os restaurantes sem esplanada estejam às moscas completamente. Isto é, veio agravar a situação com aquela coisa brilhante de dizer não, isto é para ajudar a restauração, é para eles não terem que fechar às 15h30, agora nem ao almoço tem clientes, tanto faz estarem abertos como fechados às 15h30. Isto é, o que me leva a acabar esta série de programas que nós fizemos até aqui, dizendo o seguinte: o governo não acerta nas populações-alvo no combate à Covid. Estão a implicar com as pessoas que vão ao restaurante jantar, almoçar, quando são as pessoas que não têm dinheiro para ir ao restaurante, muito provavelmente é que estão a ser infectados pela Covid. As pessoas com trabalhos precários, os jovens
só vão ao restaurante com os pais e é quando se vivem em casa dos pais. Isto é, há qualquer coisa aqui que se passa, porque o governo não está a conseguir, por mais medidas menos restritivas, mais restritivas, não está. E eu lembro-me, acabo dizendo assim... Para acabar então, Alberto. Lembro-me de uma coisa que aprendi na psicologia num livro de uns especialistas de Palo Alto, Califórnia, mas que tradução espanhola. E o capítulo que chamava-se assim, Más de lo mismo. O menino rouba uma maçã no supermercado e o pai dá-lhe uma tareia. O menino, para a próxima vez, não rouba a maçã, rouba a caixa registradora. Mais tareia e vai para a polícia. Na próxima vez já assalta à mão armada. E o castigo vai sempre aumentando. E acaba presidente de clube de futebol. Isto é, e acaba presidente de um clube de futebol. Mas dela mesmo. A solução não dá... Tenta-se outra coisa, mas sempre dentro da mesma coisa que é restrição. Não, a solução é vacinar e testar. Mas é testar sem cair o ónus do teste na restauração, que não precisa de mais essa obrigação. Outra coisa para acabar. Fim. Indemnizem as pessoas. Não as deixam trabalhar, indemnizem-as convenientemente e não chamem apoios. E as pessoas não sejam parvas e não peçam apoios, peçam indemnizações. Bento Anastácio, para concluir o programa, então as férias têm de ser mesmo telegráfico, Bento. As férias... Nós já ultrapassamos o nosso tempo. Que quem tenha férias e vá de férias tenha o muito bom descanso, sobretudo que venha preparado para as lutas que aí vêm. O final da silly season, etc. Da grande época de férias acabará este ano, a seguir às eleições, e que as pessoas se vão lembrando do que aconteceu entretanto, e se vão preparando para o que aí vem. Os milhares de desempregos que vão ser criados na banca neste momento, com a perspectiva de despedimentos coletivos em todos os bancos, os despedimentos coletivos que começaram na TAP, as pequenas e médias empresas que não vão voltar a abrir depois de férias, e para essa gente, sobretudo, que, como eu, não sabe o que será o início do próximo ciclo, que fica a minha solidariedade e dizer, olha, vamos durante 2 ou 3 dias pôr a cabeça a descansar e depois arregaçar as mangas e tentar sobreviver a mais um ano e a mais uma crise que aí vem. A todos vocês, a minha solidariedade, e quem vá de férias, que descanse, que se divirta e que, sem fundamentalismos sanitários, não se ponha muito a jeito. Obrigado, Bento Anastácio, obrigado, Alberto e Ricardo Freixel, por estarem neste programa. Luís. E boas férias também para vós, obrigado, e também para os nossos ouvintes. Voltamos depois no final do verão para esta Torto e Direito aqui na DNFM. Até lá. Luís Matias. Ainda o Alberto, o Ricardo... Já era de estranhar, não é? Os nossos ouvintes já estarão a dizer agora. Era de estranhar que o Ricardo não dissesse alguma coisa a concluir. Não, eu juro que não. Conclua. O Luís Matias diz: voltamos. Eu não sei se vamos voltar, se não, porque estamos na época de terminarmos a temporada e podemos entrar no mercado de transferências e não sei se o plantel se vai manter ou não. De qualquer forma, se eu não voltar... Quem é o Ricardo está a fazer bluff para a transferência. Está a fazer bluff na transferência. Se eu não voltar, quero deixar aqui aos meus colegas de painel e sobretudo aos meus ouvintes, fazer uma meia-culpa, ou seja, muitas vezes, às vezes, quando nós expressamos as nossas opiniões de uma forma mais sentida, menos sentida, não é a minha intenção, nem é a nossa intenção, seguramente, estarmos aqui a ferir a suscetibilidade de alguns ouvintes, muito menos. Portanto, se isso aconteceu com alguma das minhas opiniões ou o meu expressar, aqui está o meu meia-culpa, mas de facto estou aqui muito humildemente e agradecendo porque me convido e porque tenho paciência para maturar e para me ouvir, mas que nunca entendam que há qualquer tipo de arrogância ou de intenção de ser
objetivamente lesivo, seja de quem for, ou seja das opiniões de quem estiver, nem que sejam os mais diferentes das minhas. E, portanto, muito bem. Aqui fica temos concluído esta minha nota final. Assim terminamos o A Torto e Direito. Boas férias. Até ao próximo programa. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Luís Matias.